Então, agora que nós já estamos mais calmos, serenos, nós estamos receptivos também para compreendermos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que vem por meio da palestra de hoje, chamada Primaveras da Alma, a Vida em Renovação. Mas vamos antes conhecer o nosso palestrante, nosso amigo querido, nosso irmão, que é o Rodrigo Guidotti. O Rodrigo, que atua em diversas áreas aqui na casa, ele é palestrante, ele é educador e diretor das Vibrações. As Vibrações, 7 horas da noite, terça. E tem outros horários também. E o Rodrigo, ele se formou comigo enquanto educador espírita, isso já tem alguns anos, e sempre foi muito estudioso. Então nós vamos compreender muito melhor o Evangelho de hoje por meio das palavras que o Rodrigo, dos estudos do Rodrigo, que ele trouxe hoje para a gente. Então vamos receber com uma salva de palmas o Rodrigo Guidotti. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu agradeço a presença de cada um aqui hoje, nesse domingo, nessa manhã, onde cada um se propõe a conhecer algo, a se tranquilizar e a ter esse contato com a equipe espiritual. O Denis, muito generoso nas suas palavras, eu aproveito também para dizer que hoje nós estamos recebendo estagiários do curso de Educador Espírita, sempre com essa questão da renovação, de formar novos colaboradores, palestrantes, para que possamos sempre cultivar e levar a palavra de Jesus a todos os cantos e locais, porque nós sabemos o quanto o nosso mundo precisa receber essas palavras. E o tema de hoje nós escolhemos não por acaso. Nós sabemos da estação do ano ao qual todos nós estamos adentrando, pelo menos aqui no hemisfério sul, que é a primavera. E nós vamos fazer um paralelo com a renovação, porque a primavera é sempre associada à renovação. É quando termina-se aquele período mais frio, termina-se o período do recolhimento para o florescimento. E esse movimento da estação do ano em nosso planeta, intimamente ligado às nossas vidas, tem muito a nos ensinar. E por isso, um fenômeno que acontece todos os anos nos meses de março e setembro, conhecido como equinócio. E nós já podemos perceber em nossas ruas os ipês amarelos florescendo. E claro que muitas vezes na correria do dia a dia passamos por essas belezuras da criação de uma forma muito apressada e não contemplamos tanta beleza. Porém, quando temos o coração um pouquinho mais tocado por essa sensibilidade divina, nem que for por algum instante, da janela do ônibus, à janela do nosso carro, ou caminhando na calçada, nós paramos e olhamos e vemos o quanto, alheio à nossa pressa, às nossas dores, às nossas dificuldades, a vida floresce. A vida nos traz lembrança de que tudo se renova, tudo aquilo se transforma e nós temos muito a aprender com tudo isso. Esse mês de setembro, como nós mencionamos, é um mês onde ocorre um fenômeno em nosso planeta. Nós temos o alinhamento da nossa Terra, a nossa morada celeste, em relação à luz que recebe do nosso astro-rei, da nossa fonte de calor e a fonte de vida, a nossa estrela, o Sol. Isso significa que, nesses meses de setembro e de março, a Terra encontrando-se em alinhamento com o Sol, nós temos a duração de 12 horas
de dia e 12 horas de noite em qualquer parte do nosso globo. Isso significa que as temperaturas ficam mais agradáveis, ficam mais amenas em quase toda a totalidade do nosso planeta. E é por isso, então, que nessa imagem nós vemos a linha fictícia, imaginária do Equador, estando alinhada é onde o Sol atinge o seu ponto máximo na Terra. E assim, ambos hemisférios, tanto o norte quanto o sul, recebem a mesma incidência solar. Isso é um fenômeno muito bonito, chamado então de equinócio, que vem de igualdade. Por isso, então, amanhã, 22 de setembro, é o dia em que a Terra terá a mesma duração do dia e da noite em qualquer parte. E a partir de então, de amanhã, até chegarmos ao solstício, em dezembro, os dias aqui no hemisfério sul gradualmente vão ficando mais longos. Então aqui nós trazemos um gráfico mostrando a incidência do dia da luz solar na duração aqui na cidade de São Paulo. Então amanhã, 22 de setembro, nós teremos exatamente 12 horas de dia de luz solar. E até dezembro nós teremos então 13 horas e 40 minutos de dia. Ou seja, em dezembro nós teremos o dia mais longo e a noite mais curta. Será então o início do verão. E é claro que quanto mais aos extremos as cidades se localizam, maior é essa diferença. Por isso que nós temos nos polos aquele fenômeno conhecido como o sol da meia-noite, por causa da inclinação da Terra. E a cidade de São Paulo, estando localizada sobre o Trópico de Capricórnio, é essa linha imaginária que também delimita o ponto máximo do Sol no verão. Então, é um momento de vida, é um momento de celebração, onde a partir de amanhã nós teremos então essas 12 horas iguais, dia e noite, e depois com o dia aumentando gradualmente até dezembro. Isso é um fenômeno natural do nosso planeta. E ao mesmo passo que aqui os dias ficam mais longos, lá no hemisfério norte, eles entrando então no outono, os dias começam a ficar mais curtos e depois inverte. Tudo isso relativo à posição do nosso planeta e nesse movimento natural que a Terra produz. E isso é bonito de trazer porque nós vemos a Terra como matéria, porém pulsando, um equilíbrio, pulsando uma criação, pulsando em si uma organização. Então nós vimos, por exemplo, aqueles ipês amarelos floridos, como um exemplo aqui da nossa cidade, mas nós também sabemos o quanto a natureza vai se transformando e vai se equilibrando. As migrações com os pássaros, os ciclos das temperaturas, o ciclo de chuva. Por exemplo, nós sabemos que esta época do ano aqui em São Paulo, nós temos no final do inverno, começo da primavera, uma época mais seca. Por isso é necessário a hidratação, beber mais água, evitar exercícios muito fortes naquele período mais quente do dia. E tudo isso faz com que nós vamos percebendo as mudanças. E a gente já começa a sentir uma mudança climática, por exemplo. Hoje o dia já se torna um pouco mais agradável, já o sol brilha mais, um pouco mais de calor, mas nós sabemos que amanhã chega também uma frente fria, começa então a ter uma mudança na temperatura. Por isso a primavera é essa época de transição. E tudo isso obedecendo a fenômenos naturais. E o nosso planeta, ele funciona exatamente com a organização de leis naturais. Os ciclos da chuva, então, esse período mais seco do ano, é um período normal, já é conhecido por todos nós, porque nós vivemos aqui, já conhecemos, os cientistas já estudaram, e sabemos que existem esses fenômenos particulares de cada região. Assim como a Amazônia, por exemplo, tem toda a sua estrutura como pulmão do mundo, assim como os oceanos exercem toda essa função
em nosso planeta. E a vida ela vai se renovando e vai se transformando. Os animais, eles sentem muito essa mudança do tempo, essa mudança das estações. Nós sabemos, por exemplo, de animais que hibernam no período do inverno. Tem até aquele conto tão conhecido da cigarra, da formiga, que fala sobre o estoque de provisões no período do inverno, justamente para passar esse período mais difícil e depois, então, termos a oportunidade de aproveitar tudo que nós guardamos e aprendemos. E a vida vai nos ensinando, essa vida com que todos nós fomos abençoados e agraciados aqui ao encarnarmos nesse planeta. E nós, como seres humanos, viventes, pensantes, tendo a nossa individualidade, cada um de nós passa e sente algo que lhe é particular. Afinal de contas, nós não podemos aqui dizer que todos nós passamos exatamente pelas mesmas situações, não é verdade? Nós sabemos, sim, que temos sentimentos que são compartilhados. Se eu perguntar sobre a alegria, cada um de nós sabe o que é sentir uma alegria. Mas o momento que nos trouxe essa alegria, para cada um vai ser diferente. Se eu falar igualmente da tristeza, cada um de nós vai saber definir o que é tristeza. Mas o momento que trouxe a tristeza, para cada um também será diferente. Isso significa que nós carregamos, cada um consigo, uma história, uma vivência, um aprendizado. Porém, nós não somos únicos. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num coletivo e estamos dentro de uma morada celeste chamada planeta Terra. E por estarmos compartilhando essa morada, nós temos oportunidades de compartilhar histórias, compartilhar aprendizados, vivências. Necessariamente eu não preciso passar exatamente pela situação do meu próximo, mas eu posso colocar em prática o amor, a empatia, a fraternidade, para saber que a dor que ele sente é parecida com a dor que eu senti em outro momento, ou a dor que eu sinto também neste momento. Assim como a alegria que eu possa sentir agora, e quando nós ficamos felizes, temos vontade de contar para o mundo esse motivo de alegria, também saber ouvir ao próximo quando ele vem nos compartilhar esse momento feliz. E nós falamos muito em dia, em noite, durações. Nós sabemos que o nosso planeta funciona em ciclos, e que bom que funciona em ciclos. Claro que nós temos as divisões que são arbitrárias, ou seja, foram criadas pela mente humana para facilitar o nosso dia. Por exemplo, a separação em dias da semana, em meses, anos, toda essa contagem de tempo. E que bom que é assim, porque nós temos a oportunidade de nos renovar. Porque quando encerra-se um ciclo e inicia outro, nós temos conosco uma esperança. Nós temos a capacidade de refletir sobre o que passou e desejar que esse novo momento seja diferente. Por isso que nós, quando estamos comemorando a data da passagem de ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro, é uma data puramente simbólica. Alguém pensou nesse calendário, alguém pensou nesses números. Porém, para nós é muito importante, porque assim nós temos essa oportunidade justamente de refletir sobre tudo o que passou e desejar que nós nos transformemos. Esses ciclos fazem parte. E quando nós pensamos, por exemplo, na alegria, nós só sabemos o que é verdadeiramente alegria por já termos experimentado a tristeza. Porque se não soubéssemos o que é a tristeza, como valorizar a alegria? Por isso que nós consideramos importante viver cada momento da sua vida com respeito àquilo que nós sentimos. A tristeza faz parte do nosso sentimento humano. A decepção, desilusão, angústia,
Por outro lado, o amor, a felicidade, a alegria, a empatia, a fraternidade, esperança, tantas outras coisas que podem ser colocadas em outro pedaço da balança. E é justamente tendo essas comparações é que nós vamos nos conhecendo. Porque se fôssemos seres que não houvesse essas oscilações, o que aprenderíamos? Para nós seria tudo igual a todo dia. E a graça dessa vida é justamente termos a oportunidade de entender, de compreender quem somos. E é por isso que nós, humanos, seres viventes desse planeta, nós olhamos para o espaço infinito e reconhecemos a grandiosidade de Deus ao observarmos a infinitude de mundos. Mundos que muitas vezes não temos nem a capacidade de calcular a quantidade. Todo esse pedacinho do céu noturno que nós vemos aqui da Terra é apenas um número muito pequeno da nossa própria Via Láctea. Ou seja, todas as estrelas que nós vemos no nosso céu, e olha, eu não estou falando do céu de São Paulo, porque à noite o céu de São Paulo permite ver, quando muito, o Cruzeiro do Sul e uma ou outra estrela, devido à poluição, não só atmosférica, mas também à poluição luminosa, projetada pelas grandes cidades. Mas quando nós temos a oportunidade de ir para o interior, nós olhamos o céu e percebemos muito mais estrelas do que aqui. E tudo aquilo que nós vemos é apenas uma parte da Via Láctea. Ou seja, nós não estamos vendo nada que diz respeito a outras galáxias. E nós sabemos existir muitas milhões de outras galáxias, e cada uma com bilhões de estrelas e, possivelmente, muitos e muitos planetas. Porque nós temos aqui da Terra dificuldade de enxergar outros planetas, já que são corpos que não produzem luz própria. Então, os astrônomos calculam a quantidade de planetas existentes fora do sistema solar, observando as suas estrelas. Então, quando algum planeta passa na frente de uma estrela, a sua luminosidade diminui um pouco. E é através desses cálculos que os astrônomos vão calculando quantos planetas existem. E são muitos. São mais sóis ou mais estrelas no universo do que grãos de areia em nossa Terra. E o homem, ele se questiona, qual é a origem disso tudo? Da onde nós viemos e para onde nós vamos? E esse questionamento da vida fez parte, inclusive, dos grandes filósofos da antiguidade. E é por isso que muitos, então, se questionaram qual seria a origem da vida. Alguns disseram ser a água, outros o fogo, outros a terra. E aí nós vamos adentrando nos 4 elementos mais conhecidos. E o que é mais bonito de nós refletirmos, e é isso que eu vou chamar a atenção de cada um agora, é, dada essa infinitude de corpos celestes, muito mais do que a nossa imaginação pode imaginar ou calcular, tudo isso é matéria. E Caibar Schutel, farmacêutico, espírita, educador, escritor, ele nos diz que nada dessa matéria substitui o espírito humano, porque o espírito humano é individualidade, é inteligência. Então, todos esses astros, todos os planetas, todas as galáxias, são matéria. E sendo matéria, um dia deixarão de existir. Assim como a nossa Terra, o nosso Sol, um dia não existirão mais. Essa morada que nós temos o privilégio de fazer parte hoje, daqui a algum tempo não mais existirá. Mas quando eu falo não mais existirá, é daqui muito, muito tempo. Bilhões de anos. Não vai ser na nossa encarnação. Que bom.
porque ainda nós temos muito apego e apreço por esse lugar. Mas tudo o que é matéria se transforma. Um exemplo que podemos trazer é a nossa casa. Imaginemos ela fechada por alguns anos. Depois de algum tempo, ao adentrarmos, encontraremos ali a matéria transformada. Alguma vegetação que possa ter nascido, mofo, bolor, insetos, deteriorização. Ou seja, a matéria se transforma. E já o espírito humano não cessa, não é interrompida. A vida continua. Por isso, então, Caibar Schutel sabiamente diz que nada neste universo substitui a criação do Espírito. E nós sabemos, Deus sendo o Criador, Ele cria o Espírito e a matéria. E a doutrina espírita vem nos orientar. O Espírito sendo imortal, utiliza-se da matéria para a sua evolução e o seu aprendizado. E nós, quando trouxemos a respeito dos filósofos, sobre o surgimento da vida, nós temos então a capacidade de perceber o quanto as pessoas foram pensando a respeito disso tudo. E lá no livro A Gênese, no capítulo 2, versículo 7, nós vamos encontrar uma explicação para a origem do homem. E note que essa explicação, ela faz sentido quando percebemos a humanidade da época, o conhecimento da época. E independente de ter sido dessa forma ou não, traz consigo uma beleza, porque nos orienta como era o pensamento da época. E nós vamos encontrar que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, nós temos um mito dizendo que Deus manipulou a terra, formou o homem com essa terra, com esse barro, e lhe assoprando o nariz, lhe deu o fôlego da vida. Quando os espíritos são interrogados na codificação espírita, ali no livro dos espíritos, sobre como foi essa criação do homem, os espíritos respondem que ainda não é possível trazer essa resposta com precisão, porque ainda nos falta alguns sentidos para compreender o que é Deus e como se processa a sua criação. É uma resposta sincera, ainda estamos longe de compreender muitas coisas, mas o homem, na sua criatividade, no seu pensamento, vem trazendo para nós mitos, explicações, histórias, que por ora vão nos embelezando a vida. E quando nós vamos, ainda no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão 47, Kardec perguntando: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Questão 47. E olha que interessante a resposta que a espiritualidade superior vai fornecer. Sim, a espécie humana já se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. E veio ao seu tempo. Foi o que deu lugar a que dissesse que o homem se formou do limo da terra. Ou seja, nós temos a explicação que, durante a formação do nosso planeta, pelos engenheiros siderais, todos os elementos que proporcionariam a existência da vida já se encontravam aqui em nosso planeta de uma forma condensada e que ao seu tempo germinariam em espécies, vegetação, formando então tudo isso que nós conhecemos como vida. Porém, lá na antiguidade, sendo talvez um assunto de mais difícil acesso, foi então categorizado como o homem surgindo da terra. Traz consigo, sim, uma verdade. Toda a formação do nosso planeta já continha em sua essência essa vida que um dia germinaria. E Emmanuel, em A Caminho da Luz, vai mais além.
ele diz que em época apropriada, Jesus, o nosso governador planetário, se reuniu com os seus emissários e organizou toda a formação da vida aqui em nosso planeta. E no Livro dos Espíritos ainda vamos então adentrar em alguns conhecimentos sobre a gestação, sobre a união do espírito com o corpo. Notem que nós estamos fazendo um passeio justamente para mostrar o quanto é organizada toda essa constituição de vida em nosso planeta. Porque a vida, quando nós pensamos no sentido biológico, nós entendemos que é aquele período que corresponde entre o nascimento e a morte. E esse período, então, é chamado de vida. Porém, vida é uma daquelas palavras que pode ter muitos outros significados. E nós aqui, espíritas ou conhecedores, estudiosos, aspirantes a espíritas, nós entendemos que a vida é muito mais além do que apenas esse período da vida biológica, do nascimento e da morte, já que a vida ela não cessa, ela continua. Porque a vida está relacionada a movimento, está relacionado à atividade, a uma vitalidade. E por isso, então, Kardec pergunta na questão 344 de O Livro dos Espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? E essa é uma questão que também intriga a ciência, porque, claro, ainda há muitos questionamentos sobre o que é o espírito, se existe espírito, o que é a alma. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que a união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. Isso aqui para nós é muito interessante. Por quê? Porque vem nos dizer que o espírito ele já existia antes da concepção daquele corpo. Então, o corpo procede o corpo, mas o corpo não vai criar o espírito. O espírito já é pré-existente. E naquele momento da concepção, vai começar, então, gradualmente, a união daquele espírito com aquele novo corpo que inicia a sua formação. Então, isso também vai nos esclarecer muito sobre a pré-existência da alma. Ou seja, aquele novo ser que encarna, ele já traz consigo experiências, já traz consigo aprendizado, já traz consigo experiências que vão então dar forma e lugar nessa nova existência corpórea. Nova existência corpórea, porque o espírito já existia. E na doutrina espírita nós temos um capítulo de um livro muito bonito, que eu tenho certeza que a maioria daqui já conhece, que é o Missionários da Luz, de André Luiz, que tem aquela série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o nosso lar. E no capítulo 13 nós vamos encontrar a reencarnação de Segismundo. Fica uma sugestão de leitura, não dá para nós nos aprofundarmos muito nesse texto por causa do nosso tempo, mas em linhas gerais nós vamos encontrar toda a organização e o planejamento de uma encarnação aqui na matéria. E o espírito, então, que vai dar forma ao novo corpo é o Segismundo. E os seus pais biológicos são Adelina, ou melhor, Raquel e Adelino, melhor dizendo. E vai mostrar todo o planejamento para que aquele espírito possa encarnar. E nós vamos, então, tendo diante de nós, descortinados as existências anteriores, mostrando que aquele ser que foi chamado a abrigar um novo corpo, ele já tinha alguma questão mais difícil com Adelino, que seria então o seu futuro pai. Já tinham vivido anteriormente.
e aí aquele espírito ainda preso a sentimentos não tão elevados, ele se recusa a nascer. Porém, é mostrado para todos nós como a equipe espiritual é muito atuante, para que possa então haver essa concordância, esse respeito, esse amor, e assim ser formada a nova vida. E mostra um planejamento perfeito em todo o departamento espiritual de como ocorre essa união do espírito com o corpo e a miniaturização do perispírito na hora então que vai ocorrer a gestação. Fica essa sugestão, porque é muito emocionante esse capítulo, é uma passagem que é muito conhecida, e se alguém, porventura, não tem ainda tido contato com esse tema da reencarnação de Segismundo, fica a leitura, a sugestão da leitura no Missionários da Luz, capítulo 13, que aí a gente vai perceber com mais detalhes o quanto essa vida ela é muito preciosa e o quanto cada um de nós aqui hoje tem oportunidades de aprendizado, oportunidades de reorganizar pensamentos, de reorganizar sentimentos, em relação, inclusive, àquilo que nós trouxemos de vidas anteriores. Porque agora nós já sabemos, nenhum de nós está aqui na primeira encarnação. E o nosso espírito não foi formado com esse nosso corpo de agora. Nós já trazemos uma bagagem. E essa bagagem, essa nossa mala, o que nós temos dentro dela? O que já está organizado e o que precisa organizar melhor? Assim como nós organizamos a mala quando viajamos, às vezes tem que dar uma apertadinha assim para poder fechar, não é? Então, o que será que a gente não precisa dar uma apertada aqui em nós para poder fazer essa completude dessa existência? E o Livro dos Espíritos continua. Nós trouxemos aqui alguma compilação de perguntas que vai nos mostrar a grandiosidade dessa vida que nós temos. E notem que nós começamos a falar sobre a primavera, ou seja, é oportunidades de renovação. E agora trazendo para nós, quais são as oportunidades de renovação que nós temos? Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É uma pergunta. Kardec pergunta, qual é o nosso primeiro direito? Vocês imaginam que seja? Qual é o direito que foi dado a cada um de nós aqui? O de viver. Esse é o primeiro direito que cada um de nós aqui recebeu. E é por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a nossa própria existência corpórea. Resposta dos espíritos superiores. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do próximo. E aí nós vamos nos lembrando dos mandamentos que Moisés nos trouxe. E dentre eles nós encontramos o não matarás. Porque nós não temos esse direito. Porque cada um tem o dever à vida. A vida é do Espírito. Nós já vimos uma vida imortal, concedida pelo Criador, sendo de caráter irrevogável. Somente Ele maiúsculo, Deus, pelas suas leis, inicia e termina um período de existência no mundo material, que é a reencarnação desse espírito. Deus inicia essa existência, nos permite, através de toda essa organização no mundo espiritual, que nós muitas vezes não temos nem ideia do que acontece para nós aqui encarnarmos, e também esse período do término dessa existência apenas Deus conhece. E aí muitos, em momentos de revolta, lembra quando falamos dos sentimentos humanos? A revolta faz parte. Nós também já tivemos oportunidades de experimentar algum sentimento que, por vezes, não foi tão bom. Mas
fez parte daquele momento nosso. E no momento de revolta nós pensamos, eu não pedi para nascer. E eu vou contar para vocês que isso é verdade. Nós não pedimos para nascer. Nós imploramos para nascer. Porque nós sabemos que a oportunidade dessa vida seria grandiosa demais para cada um. E nós passamos numa fila imensa para encarnarmos nessa terra, enquanto há muitos outros espíritos ainda aguardando a sua vez. Então nós não pedimos, nós imploramos. E pela benevolência do Criador nos foi concedida essa oportunidade. Porque é aqui no contato da matéria que nós temos o aprendizado nosso, essa oportunidade de evolução. E a doutrina espírita valoriza a vida. A doutrina espírita não se ocupa ou não se importa com a fé ou com a crença alheia. Isso Kardec já nos trouxe ali no início da codificação. A doutrina espírita, sim, vai se ocupar com o materialismo, a falta de fé, a falta de crença. Porque é justamente a descrença, a desesperança, a falta da fé que leva o ser humano a cometer atos que lhe tragam prejuízos, que possam lhe trazer prejuízos e equívocos. Porque nós entendemos ser a vida um direito natural para todos nós. E quando nós vemos esse bebê que recém encarna no planeta, nós encontramos docilidade, ingenuidade e a tranquilidade de um ser que acaba de nascer no planeta. Mas nós nos lembramos que é um ser cuja alma não foi criada ali naquele instante. Já traz consigo os caracteres, o seu caráter de outras encarnações. E que ele ali cumpre mais uma etapa nessa trajetória do espírito imortal. E assim, quando nós falamos de encarnações, nós estamos falando de justiça divina. Ou seja, todos nós temos as mesmas oportunidades. Quando olhamos apenas uma única existência, nós percebemos que existem aparentes desigualdades. Basta olhar o nosso mundo. Embora a matéria do nosso mundo se transforme, ela se equilibra conforme as estações do ano, como nós vimos. Porém, o ser humano, ainda longe de compreender muito dessas leis, acaba cometendo atos que são, muitas vezes, penosos. E as encarnações são oportunidades de ajuste, de aprendizado. Por isso o título da nossa palestra, As Primaveras da Alma, plural, ou seja, pluralidade. São muitas primaveras que cada um de nós iremos passar, muitas oportunidades, muitos recomeços nessa trajetória. E nós já falamos desse processo reencarnatório, que nós, quando voltamos a esse planeta, esquecemos o nosso passado, justamente para não nos humilharmos e também não despertar em nós o orgulho, dependendo daquilo que fomos ou do que fizemos. E assim nós vamos tendo oportunidade de vivenciar as provas que são necessárias a cada um. E aí nós voltamos ali no início, quando falamos que cada um tem a sua própria trajetória, a sua própria história. E alguns caminhos e escolhas que dizem respeito a nós próprios podem ser equivocados, podem ser difíceis de acordo com a nossa própria escolha. E daí vem a questão da responsabilidade. E quando nós falamos a respeito do materialismo, nós encontramos então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, justamente o maior capítulo do Evangelho, porque fala das aflições, e todos nós
enfrentamos aflições nessa existência, e vai dizer que a incredulidade, ou seja, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio, porque a pessoa ela não encontra fé, ela não encontra esperança, porque elas produzem uma frouxidão moral, a pessoa encontra-se sem saída. E buscam na morte a libertação dos seus sofrimentos, acreditando que a vida não tenha sentido, ou acreditando ainda que a morte é o fim de tudo. Porém, a doutrina espírita, assim como os ensinamentos de Jesus, vem nos mostrar que a morte nada mais é do que uma transformação da matéria, mas não é o fim espiritual. E aqui eu gostaria, em poucas palavras, de trazer o reverendo Chad Vará, um britânico, um reverendo, que ele se comoveu muito diante da notícia de um suicídio de uma menina de 14 anos. Ela havia adentrado naquele período da puberdade, havia menstruado pela primeira vez, e ela, sem saber o que estava acontecendo, imaginando ser uma doença muito grave, ela então, com medo, com vergonha de falar para a sua família, ela acaba então cometendo esse ato contra a sua própria existência. E o reverendo, ao ter notícias sobre isso, ele promove a partir de então a escuta solidária. Ele coloca uma plaquinha ali na sua igreja com os dias e horários da semana em que ele estaria disponível para ouvir as pessoas. E assim começou a formar longas filas de pessoas que queriam conversar, desabafar. E certa vez, naquela grande espera, havia uma senhora muito aflita, querendo logo conversar com o reverendo. E ela toda hora perguntando se ela podia ir conversar ou não, porém ele já estava atendendo uma outra pessoa. E ela ficou ali aflita, esperando a sua vez. E o motorista do reverendo tinha avisado ele sobre essa senhora que estava aguardando. Quando o reverendo termina o atendimento que ele estava fazendo, ele volta ali ao seu motorista e pergunta: cadê aquela senhora que estava aflita? E o motorista diz: ela já foi embora. Mas ela não estava aflita? Estava. Mas eu comecei a ouvi-la. Ela começou a contar os seus problemas, ela começou a falar da sua vida. E o reverendo: mas o que você fez? Nada, eu só fui escutando. Na primeira vez que ela contou a história, estava muito confusa. Depois ela repetiu, já tinha mais clareza. Na terceira vez que ela contou a história, ela já sabia o que faria. E ela então foi embora feliz, tranquila. E o reverendo percebeu que qualquer pessoa poderia ouvir o próximo, bastando ter apenas a vontade. E é essa filosofia, é esse trabalho humanitário que deu origem ao grupo Samaritanos em nosso mundo, que aqui no Brasil ficou conhecido como CVV, Centro de Valorização da Vida, onde voluntários escutam as pessoas que têm as suas aflições. E a filosofia do CVV é baseada na psicoterapia humanista de Carl Rogers, que é a terapia centrada na pessoa. Ou seja, é entendido que cada um de nós traz consigo a sua potencialidade. Cada um de nós sabe o que é melhor para cada um. Basta apenas organizar essas ideias e esses pensamentos. Por exemplo, um exemplo de como essa abordagem pode ser feita. Quando alguém vem para nós e conta: eu bati o carro, qual é a nossa primeira pergunta? Tinha seguro? Bateu muito? Deu perda total? Machucou? Não são essas as nossas perguntas? Quando alguém vem contar um problema, a gente já vai direto no problema. Quantos de nós pergunta para a pessoa
Como você está se sentindo? Você está preocupado? Se sente com medo? Porque sentimentos é tudo aquilo que nós nos unimos uns aos outros. Então, quando nós deixamos de lado o problema e olhamos a pessoa, nós fazemos despertar nela toda essa potencialidade que ela sabe o que pode fazer. E agora, como você se sente? Como você pensa? E isso pode ser aplicado em qualquer situação da nossa vida. Até mesmo a alguém que chegue para nós e fale que está desistindo da vida. E nós perguntamos, não faz isso, Deus não quer, a religião condena. E aí vai perturbando ainda mais aquela pessoa. Quando nós podemos dizer, como é a morte para você? Você entende ser a solução? O que você está sentindo agora? Nós damos abertura para a pessoa falar dela. E no final ela vai dizer, não é bem isso que eu quero. Eu estou desesperado. Eu quero mudar. Vamos começar a praticar isso com o outro, porque nós já temos um pouco mais de condição. E se de repente somos nós que estamos precisando dessa ajuda, vamos também pedir. Porque nenhum de nós está isento a ajuda e a receber a ajuda. Nós ajudamos, muitas vezes, mas nós também temos momentos de ser ajudado. E a doutrina espírita vem nos esclarecer muito sobre esses temas. Nós já vamos encaminhando para o finalzinho da nossa palestra. O tempo passa rápido, mas são reflexões muito poderosas para nós aqui nessa manhã. Porque nós já entendemos a grandiosidade da vida, que há um planejamento imenso para cada um estar aqui nesse momento hoje. Ninguém nasceu por acaso, ninguém tenha nada que possa melhorar. Todos nós temos oportunidades, temos ajustes, temos a reverência a esses espíritos abnegados que vêm nos esclarecer. E nós temos conosco a voz da consciência. Quando temos esse cuidado conosco ao deitarmos, por exemplo, que geralmente é aquele momento que ficamos mais serenos, mais tranquilos, vamos conversar conosco. O que eu estou sentindo? Muitas vezes nós não sabemos nem nomear o que sentimos. Vamos dar oportunidade para nós também nos ligarmos à espiritualidade que nos acompanha. Nós não estamos sozinhos. E nesse mês de setembro é aquele mês que normalmente as pessoas falam muito sobre a conscientização, a valorização da vida. E vocês percebam que desde o início nós estamos projetando a vida, mostrando o quanto ela é uma fonte poderosa e que todos nós fazemos parte desse movimento. E que qualquer ato que seja feito em desacordo, só haverá uma pessoa que sofre as consequências, que são nós mesmos, atrasando as oportunidades que nós temos diante de nós. Então, que essa compreensão ela possa ser levada para o nosso próximo, para nós mesmos. E quando precisar de ajuda, encontrar a oportunidade de pedir essa ajuda entre encarnados e também entre os nossos benfeitores espirituais. Porque sabemos do outro lado haver espíritos que nos são familiares, que nos acompanham, que são simpáticos a cada um. E acima de tudo, que nos amam e que torcem para que essa nossa existência, ela seja uma existência luminosa. O Mestre Jesus oferece ensinamentos libertadores de fé, de esperança e amor. A palavra de Jesus não é a palavra da morte, não é o Jesus crucificado que nós
trazemos todos os dias em nossas vidas, mas é o Cristo que nos ensina a vida, é o que nos ensina como viver essa vida. Com tribulações, é verdade, mas acima de tudo com esperança, porque o Espiritismo orienta, esclarece e consola, fortalecendo as nossas escolhas para o nosso próprio bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, nós temos, e vejamos o quanto é consolador para todos nós. Eu sou o grande médico das almas, e eu venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. É o Cristo nos dizendo, através de seus mensageiros espirituais, nessa grande obra do Evangelho que nos orienta e nos ensina. E eu sei que essa sala, ou este salão, está repleto agora de luzes espirituais. E quem possui evidência sabe que muitas vezes essas luzes são traduzidas em pétalas de flores, que mais uma vez vai nos remetendo àquela ideia da primavera. Então eu gostaria de, no término dessa palestra, pedir, se for possível, que fechem os seus olhos agora, nesse momento, porque nós vamos sentindo todo o carinho e o amparo espiritual que vai nos cercando, toda essa luminosidade. Nós sabemos a necessidade nossa de ser consolado, de receber amparo, de receber luz, receber conforto muitas vezes. E eu vou trazer para vocês, enquanto estamos agora de olhos fechados, um poema trazido por Emmanuel no livro Pétalas da Primavera. E eu vou lendo esse poema e vocês vão visualizando, vão sentindo tudo isso que vai curar a nossa alma e, acima de tudo, vai nos fortalecer, nos trazer esperança para valorizar essa vida, valorizar a vida do nosso semelhante. E as pétalas desprendem-se das flores, enviam o perfume que destilam para o alto, sempre mais alto, em reverência a Deus. E depois se espalham pela terra em sinal de agradecimento pela cor, beleza, aroma e vida com que o mundo as fez, belas e brilhantes. Então, com essas palavras de Emmanuel, trazendo então o perfume, as cores, as pétalas, a suavidade dessas flores, que esse salão agora, nesse momento, vai recebendo, em reverência a cada um de nós aqui nesta manhã, em reverência a esse ciclo planetário da primavera, que nós assim possamos pedir a proteção, a serenidade e a confiança no divino Criador e também no nosso divino amigo Jesus, porque nós não estamos sozinhos. Muita paz, que Deus abençoe a cada um. Graças a Deus.